Então, o nosso estudo está na revista de fevereiro de 2022, é o primeiro assunto de estudo, e nós vamos ver o tema Confie na maneira de Jeová fazer as coisas. O que nós vamos ver nesse estudo é justamente por que nós podemos ter confiança que a maneira de Jeová fazer as coisas é a correta, é a melhor, e também naqueles que ele escolheu para liderar a sua organização aqui na Terra. Então, nós vamos entender bem por que precisamos ter essa confiança, não só agora, mas principalmente no futuro. Vamos precisar muito de ter confiança realmente na maneira de Jeová fazer as coisas e nos colocar completamente nas mãos dele. O texto temático é Deuteronômio 32:4. A rocha, perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto, justo e reto é ele. Então, com essa base, nós vamos começar lendo os parágrafos 1 e 2, e o irmão Aires é o nosso leitor convidado, por favor. Hoje em dia, muitos acham difícil confiar em quem tem autoridade. Eles percebem que essas pessoas geralmente favorecem quem é rico e poderoso, e acabam deixando de lado quem é pobre. A Bíblia confirma isso ao dizer: homem domina homem para o seu prejuízo. Além disso, alguns líderes religiosos fazem coisas muito ruins. Por isso, as pessoas acabam perdendo a confiança em Deus. Então, se estudamos a Bíblia com alguém, precisamos ajudá-lo a confiar em Jeová e naqueles que ele usa para cuidar de sua organização. Mas nossos estudantes não são os únicos que precisam aprender a confiar em Jeová e em sua organização. Mesmo quem já é batizado há muito tempo, pode acabar perdendo a confiança de que Jeová sempre faz as coisas do modo certo. Algumas situações podem testar nossa confiança em Jeová. Nesse estudo, vamos ver 3 situações. 1. Quando não entendemos alguma passagem da Bíblia. 2. Quando recebemos alguma orientação da organização de Jeová. E 3. Quando enfrentarmos desafios no futuro. Então, parte A das perguntas: por que muitos acham difícil confiar naqueles que têm autoridade? Vamos começar com o irmão Cleiton aqui, por favor. Porque normalmente essas pessoas com certa autoridade acabam sendo opressores, abusivos, né? E até mesmo o parágrafo mencionou que agem com parcialidade, né? Favorecendo pessoas ricas e poderosas e deixando de lado pessoas pobres. E como o parágrafo também mencionou, até aqueles a qual deveriam agir, ter uma atitude diferente, como os líderes religiosos, acabam tendo a mesma atitude, né? Isso acaba fazendo com que as pessoas desacreditem, né, nessas pessoas com autoridade. É verdade, Cleiton. Irmão Norivaldo também? E esse é um sentimento real que pode afetar todas as pessoas. É interessante que menciona que os novos, com quem nós estudamos a Bíblia, eles ficam afetados e podem precisar de ajuda para confiar em Jeová, mas mesmo aqueles que já servem há muito tempo também podem ser afetados por esse sentimento geral da humanidade, né, de desconfiar das autoridades. É verdade. E a parte B, então, o que vamos ver neste estudo? A irmã Tatiane Aires. Nós vamos aprender sobre algumas situações que testam a nossa confiança em Jeová. Uma delas é quando não entendemos alguma passagem da Bíblia. É verdade. As outras, irmã Sara? Também quando recebemos alguma orientação da organização de Jeová. E a terceira é quando enfrentarmos desafios no futuro. Então, o primeiro subtópico, no parágrafo 3, confie em Jeová quando ler a Bíblia. Parágrafo 3. Ao lermos a Bíblia, pode ser que surjam dúvidas sobre como Jeová tratou algumas pessoas e sobre algumas decisões que ele tomou. Por exemplo, no livro de Números, Jeová condenou um israelita à morte porque ele estava pegando lenha no sábado. E no segundo livro de Samuel, vimos que, muito tempo depois, o rei Davi cometeu adultério e mandou matar um homem. Mas no final, Jeová perdoou Davi. Talvez alguns pensem: por que Jeová perdoou Davi, apesar de ele ter cometido adultério e assassinato, mas sentenciou um homem à morte por algo que não parecia ser tão sério assim? Para entender melhor isso, vamos ver 3 coisas que precisamos lembrar quando formos ler a Bíblia. A pergunta: por que alguns relatos da Bíblia podem testar nossa confiança em Jeová?
Irmão Moisés? Alguns relatos da Bíblia mostram que Jeová tomou decisões diferentes para situações bem diferentes, alguma grave e outra nem tanto. Por exemplo, Números fala de um homem que foi apanhado pegando lenha no sábado e foi condenado. E tem um relato de Davi que cometeu adultério, seguido de morte, mas Jeová o perdoou. Então esse tipo de relato pode testar a confiança do leitor. É verdade. O irmão Cleiton também? É interessante a gente pensar quando Natan chegou para Davi, né? Para mencionar, raciocinar com ele com a questão do erro que ele cometeu, né? Do ponto de vista dele, nem Davi perdoou a própria ação dele, né? Ele falou que uma pessoa que cometesse tal ato deveria morrer. Então, se do ponto de vista humano já era algo injusto, né? Então a gente fica meditando, por que Jeová, soberano do universo, a pessoa mais sábia, agiu de tal forma, né? Perdoou. Então isso pode causar dúvida no início. É verdade. Vamos ver um argumento muito bom no parágrafo 4. A Bíblia nem sempre explica todos os detalhes do que aconteceu. Por exemplo, sabemos que Davi se arrependeu de verdade do que fez. Mas e aquele homem que desobedeceu à lei no sábado? Será que ele realmente se arrependeu do que fez? Ele já tinha desobedecido a Jeová antes? Será que ele já tinha sido avisado, mas não quis ouvir? A Bíblia não diz. Mas podemos ter certeza de uma coisa: Jeová nunca é injusto. Ele baseia suas decisões em fatos, não em boatos, preconceitos ou qualquer outra coisa que possa levar a um julgamento errado. Quanto mais aprendemos sobre Jeová e a maneira como ele faz as coisas, mais confiança vamos ter nas decisões dele. Mesmo que não consigamos entender muito bem alguma passagem da Bíblia, nós conhecemos Jeová o suficiente para saber que ele é justo em todos os seus caminhos. Vamos então inicialmente ler os textos mencionados aí, Gênesis 18, 20 e 21 e Deuteronômio 10, 17. Quem gostaria de nos ajudar com a leitura, por favor? A irmã Ticiane pode ler Gênesis e o irmão Tércio, por favor, lê Deuteronômio. Portanto, Jeová disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso e seu pecado é muito grave. Descerei para ver se de fato eles estão agindo de acordo com o clamor que chegou a mim. E se não for assim, ficarei sabendo disso. Pois Jeová, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e que inspira temor, que não trata a ninguém com parcialidade, nem aceita suborno. Então, como que esses dois textos, Gênesis 18, 20 e 21 e Deuteronômio 10, 17, fortalecem nossa confiança nos julgamentos de Jeová? Vamos começar com a irmã Marta aqui, por favor. Então, no texto de Gênesis, mostra que Jeová, ele ouviu um clamor contra Sodoma e Gomorra, mas ele quis ver, né? Ele disse: descerei para ver se de fato estão agindo de acordo com o clamor que chegou a mim. Então, o que nós aprendemos? Que Jeová nunca baseia as suas decisões em algo que ele ouviu falar, em boatos, né? Ou preconceitos. Não, ele baseia as suas decisões em fatos. É verdade, irmã Marta, realmente, né? O irmão Jackson também. E nós, seres humanos, nós temos a tendência de querer buscar critérios que foram tomados e levados em consideração em qualquer decisão, né? Nós queremos saber o porquê. Mas o parágrafo aqui mostra que muitos assuntos ou muitas passagens da Bíblia que nós vamos ler, nós não vamos conseguir entender muito bem. Mas a gente pode ter a certeza de que Jeová, ele nunca é injusto. É verdade. Parágrafo 5. Somos imperfeitos e nem sempre conseguimos julgar corretamente. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Por isso, queremos que as pessoas sejam tratadas de maneira justa. Mas por causa da nossa imperfeição, podemos acabar julgando errado, mesmo quando achamos que sabemos de todos os fatos. Foi isso que aconteceu com Jonas. Talvez você se lembre que, quando Jeová foi misericordioso com as pessoas de Nínive, Jonas não gostou nada disso. Mas pense bem, no final, mais de 120 mil pessoas em Nínive se arrependeram e foram salvas. Então, quem precisava ser corrigido? Jonas ou Jeová? Visto que nós vamos também incluir o quadro na resposta, a imperfeição não nos deixa ver as coisas como Jeová vê,
Vamos ouvir a leitura também, por favor. Por causa da nossa imperfeição, pode ser que às vezes acabemos sendo duros demais num julgamento, ou pelo contrário, podemos acabar fazendo vista grossa para alguma falha. De qualquer maneira, é difícil julgar as coisas do mesmo modo que Jeová. Por isso, se não tomarmos cuidado, podemos acabar duvidando do modo de Jeová fazer as coisas. Somos iguais a uma pessoa que está usando óculos embaçados. Ela pode até forçar a vista para tentar enxergar, mas não vai conseguir. Do mesmo modo, é difícil para nós entendermos o modo de Jeová fazer as coisas. Isso acontece porque nossa imperfeição não nos deixa enxergar a justiça do mesmo modo que Jeová. A nossa visão é que precisa de correção, não a de Jeová. Então a pergunta, como a imperfeição prejudica a nossa capacidade de julgar? Irmã Tatiane, por favor. A imperfeição pode acabar fazer a gente julgando errado, mesmo quando nós achamos que sabemos todos os fatos. O parágrafo citou o caso de Jonas, que Jeová foi misericordioso com as pessoas em Nínive e Jonas não gostou nada disso. O que atrapalhou muito Jonas foi a imperfeição. Ele pensou apenas no que ele tinha sofrido, no quão difícil tinha sido a designação, e aí Jeová havia reconsiderado o que fazer com as pessoas. Então, geralmente é a nossa imperfeição que nos atrapalha a julgar corretamente. É verdade, Tatiana. O irmão Sérgio Fernandes também. Y por sermos imperfeitos, normalmente temos a tendência de ir de um extremo para outro no nosso julgamento, ¿no? Somos como si fosse um péndulo que está sempre indo de um lado para o outro, mas dificilmente conseguimos julgar com equilíbrio as coisas, né? Aqui tem uma comparação interessante no quadro, né? Fala que somos como uma pessoa que está usando óculos embaçados, né? Dificilmente conseguimos discernir os detalhes, discernir os fatos. Sempre vamos ver apenas poucos detalhes, ¿no? Mas com bem pouca nitidez, ¿no? Se estamos com óculos embaçados, ¿no? Então, somadas as duas situações, uma capacidade limitada de enxergar os fatos e uma capacidade limitada de julgar, então nossa imperfeição realmente atrapalha. É verdade. E para deixar isso claro, tem o texto aí no quadro, né, citado, de 1 Samuel 16:7, basicamente, o que esse texto comenta? O irmão Bernardo, por favor. Ali Jeová deixa bem claro que ele não vê como o homem vê, né? O homem vê a aparência, mas Jeová ele consegue ver o coração. E por causa da nossa imperfeição, nós nunca vamos conseguir julgar, né, como Jeová Deus, porque nós não conseguimos ver o coração das pessoas. É verdade, excelente. Vamos ao parágrafo número 6. Jeová não é obrigado a explicar os motivos de suas decisões. É verdade que algumas vezes Jeová permitiu que seus servos dissessem o que achavam das decisões dele. E às vezes ele até explicou por que agiu de certa forma. Mas é bom lembrar que Jeová não tem nenhuma obrigação de explicar suas decisões para nós. Sendo nosso Criador, ele não precisa da nossa aprovação, nem antes, nem depois de tomar uma decisão. A pergunta, por que Jeová não precisa explicar os motivos de suas decisões? A irmã Sandra, por favor. Então, basicamente é porque Jeová é o nosso Criador e ele não precisa da nossa aprovação, né? Ele tem todo o direito de tomar qualquer decisão que ele queira. É verdade. O irmão Geraldo também, por favor. É verdade que às vezes ele faz isso, né? No próprio texto que lemos de Gênesis, ele estava explicando para Abraão. Ele já sabia o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, mas como que dizendo, nós vamos lá para ver o que realmente está acontecendo, apesar de já saber disso. Então Jeová às vezes faz isso, dá explicação, até deixa seus servos como que comentar algo das decisões que ele já tomou. Mas isso não mostra que nós temos assim o direito de fazer isso, que Jeová tenha essa obrigação. É verdade. O irmão Flávio também.
Poderíamos até pensar no caso dos pais e seus filhos, né? Às vezes os pais estabelecem algumas regras, tomam algumas decisões e por vezes partilham o motivo com os filhos, o que até os ajuda a entender o porquê se está estabelecendo aquilo para a família. Mas às vezes, na sua experiência, os pais vão estabelecer algumas coisas e ainda não é o motivo das crianças saberem o porquê, né? Mas elas têm que aceitar a autoridade que está sobre elas. É verdade. O subtópico seguinte, confie em Jeová quando receber orientações. Parágrafo 7. Não temos nenhuma dúvida de que Jeová sempre faz o que é certo e que podemos confiar nele. Mas pode ser que o desafio seja confiar nos homens que Jeová escolheu para cuidar de seu povo. Podemos ficar nos perguntando se esses homens realmente seguem as orientações de Jeová ou se tomam decisões por conta própria. Pode ser que tenham sido isso que alguns pensaram no passado. Pense nos exemplos que vimos no parágrafo 3. Talvez um parente do homem que violou a lei do sábado tenha se perguntado: será que Moisés realmente consultou Jeová antes de anunciar a sentença de morte? Ou pense no caso de Urias, o marido de Batseba. Talvez um amigo dele tenha pensado: com certeza Davi só conseguiu escapar da morte porque é o rei. A verdade é que não podemos dizer que confiamos em Jeová se não confiamos nos homens que ele escolheu para liderar o povo dele, homens que ele confia. O que pode ser um desafio para nós e por quê? O irmão Luiz Antônio? Então, nós não temos dúvidas e Jeová sempre vai tomar as melhores decisões. Mas pode ser um desafio nós confiarmos nos homens que Jeová escolheu para cuidar do seu povo. Então, também a gente pode se perguntar se eles realmente seguem as orientações de Jeová, se eles tomaram alguma decisão por conta própria. Então, às vezes, confiar nos homens pode ser um desafio para nós. A irmã Janice também? O desafio pode ser maior quando alguma orientação envolve um parente ou um amigo nosso. É verdade, Janice. Que aí há sentimentos envolvidos, né, irmão Nerivaldo também? Interessante que é até ilustrado aqui no parágrafo, naquela situação sobre a sentença de morte que foi dada àquele homem que violou a lei do sábado, né? Então talvez alguém se questionasse, um parente, será que Moisés consultou Jeová? Será que ele tomou a decisão por conta própria? No caso ali também de Urias, né, o marido de Batseba, talvez um amigo se perguntasse, né? Davi se safou, conseguiu escapar porque é o rei, né? Então esses sentimentos eles acabam ofuscando a realidade, né? Que nós devemos confiar em Jeová e bem como confiar nos homens que ele escolhe para nos ajudar. É verdade. Parágrafo 8. Hoje, Jeová usa o escravo fiel e prudente para liderar a organização dele na terra. Esses irmãos seguem o exemplo do cúpula governante da época dos primeiros cristãos. Assim como aqueles homens do passado, o escravo fiel cuida do povo de Deus e dá orientações para os anciãos. E os anciãos cuidam para que essas orientações sejam seguidas nas congregações. Quando obedecemos ao que a organização e os anciãos nos dizem, mostramos que confiamos no modo de Jeová fazer as coisas. Vamos começar lendo o texto que está citado aí, Atos 16, 4, 5. Quem gostaria de ler, por favor? Atos 16, 4, 5. Vamos pedir então, irmão Luiz Antônio, por favor. Ao viajarem pelas cidades, transmitiam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, para que obedecessem a esses decretos. Assim, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Então, como a organização de Jeová hoje segue o que está escrito nesse texto, Atos 16, 4, 5? Irmã Marta? Então, naquele tempo, a Bíblia diz que os apóstolos e os anciãos ficavam em Jerusalém, tomavam decisões, estabeleciam decretos que eram passados para as congregações. E hoje também a organização de Jeová funciona do mesmo modo. Jeová usa o escravo fiel e prudente, que orienta os anciãos, e os anciãos também ajudam as congregações a seguirem as orientações. É verdade. O irmão Jackson? E as congregações no passado também eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Então isso mostra realmente o resultado que todos eles tinham por seguir essas orientações bem de perto. É verdade. O Tércio também? E algo interessante, pensando sobre isso, do que o irmão Jackson falou,
ver as orientações do corpo governante durante a pandemia, né? Então, algumas coisas a gente poderia ficar com um pé meio atrás e falar, não vou usar máscara, não vou me privar de encontrar meus amigos, né? Mas a gente obedeceu prontamente, porque a gente confia na organização de Jeová. E nós vimos que até mesmo a organização de Jeová cresceu, publicadores, pioneiros. Então é um exemplo do tempo moderno que isso é real. Certamente, excelente exemplo, né? O parágrafo 9. Às vezes pode ser difícil apoiar as decisões dos anciãos. Por exemplo, nos últimos anos, muitas congregações e circuitos foram reorganizados. Em alguns casos, para se usar melhor os salões do reino, os anciãos pediram para alguns publicadores mudarem para outra congregação. Se você passou por isso, você sabe que não é fácil sair da congregação onde estão seus amigos e parentes. É verdade que Jeová não fala diretamente para os anciãos onde designar cada publicador. E talvez, por isso, seja difícil fazer o que os anciãos dizem. Mas Jeová confia que eles vão tomar as melhores decisões, e nós precisamos ter essa mesma confiança. A pergunta, em que situação pode ser difícil seguir a orientação dos anciãos? E por quê? Irmã Tiziane? Então, pode ser difícil quando essa orientação vai nos afetar pessoalmente, né? Por exemplo, foi na ocasião em que a organização reorganizou muitos circuitos, congregações. Aí os anciãos pediram porque às vezes mudasse de congregação. Então, às vezes, deixar para trás amigos e parentes, isso é muito difícil, afetou a muitos, né? Mas pensar que Jeová está por trás e Jeová está orientando e que confia nos anciãos vai ajudar a gente também a aceitar a orientação. É verdade, Tiziane. Irmão Sérgio, por favor. Y en estos casos específicos a veces podría ser un desafío porque Jehová no indica directamente un nome de quien debe mudar, ¿no? Mas Jehová confía en los ancianos, Jehová delega a eles esa responsabilidad y confía en los criterios de eles. Y es interesante que aquí también se cita las preguntas respondidas de nuestro Ministerio do Reino en noviembre de 2002, ¿no? Porque a veces podrían existir circunstancias que levan a alguien talvez no poder mudar de congregación, ¿no? A veces su jefe de familia debe avaliar, ¿no? Entonces mismo Jehová, delegando esa responsabilidad a los ancianos, también a organización de orientaciones razoáveis que consideran de modo amoroso estas exceções. Entonces eso pasa muita confiança para nós. É verdade, isso mesmo. Vamos ao parágrafo número 10. Por que precisamos apoiar as decisões dos anciãos, mesmo quando não concordamos muito com elas? Porque quando cooperamos com os anciãos, ajudamos a manter a união do povo de Deus. Quando todos humildemente apoiam as decisões do corpo de anciãos, toda a congregação sai ganhando. E mais importante ainda, quando apoiamos aqueles que Jeová escolheu para cuidar da congregação, mostramos que confiamos nele. Vamos ler primeiro o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 17. Quem gostaria de ler? A irmã Janice, por favor. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Então, de acordo com esse texto, Hebreus 13, 17, por que precisamos apoiar as decisões dos anciãos? Irmã Sara? Aqui menciona alguns motivos, mas um deles é que no texto diz que nós devemos ser obedientes, mas também diz que nós devemos ser submissos. E ser submisso envolve a gente acatar a orientação mesmo quando vai contra a nossa vontade. E também no texto falou para que eles façam isso com alegria. Nós queremos tornar fácil o trabalho dos anciãos. Então, quando nós trabalhamos, apoiamos as decisões dele, nós estamos cumprindo com isso que Jeová deixou escrito na Bíblia para nós. É verdade. Irmão Moisés também? Esse espírito de apoio, de obediência às decisões dos anciãos tem que ver diretamente com a união da congregação. O texto fala de um ambiente com suspiros. Isso indica confusão, desunião. E ao contrário, a obediência gera esse ambiente livre de suspiros. Então, toda a congregação ganha quando obedecemos. É verdade, realmente, né? E irmão Bernardo?
E ainda no texto de Efésios, capítulo 4, 2 e 3, ali fala que nós devemos nos esforçar diligentemente, né? Ou seja, se esforçar com zelo. Então, realmente, às vezes, obedecer, acatar os conselhos nem sempre vai ser fácil, né? Mas isso é importante para que a gente consiga incentivar, ajudar a união na congregação. É verdade. Parágrafo número 11. O que pode nos ajudar a ter mais confiança nas decisões dos anciãos? Podemos lembrar que eles oram pedindo o Espírito Santo quando vão considerar assuntos da congregação. Eles também consideram com atenção alguns princípios da Bíblia e seguem as orientações da organização. O que eles mais querem é agradar a Jeová e cuidar do povo dele do melhor modo possível. Os anciãos são homens fiéis e sabem que vão ter que prestar contas a Deus pelo modo como cuidam dos irmãos. Pense no seguinte: o mundo à nossa volta é dividido por diferenças de raça, religião e política. Mas o povo de Jeová é unido porque adora o único Deus verdadeiro. Essa união só é possível porque Jeová está abençoando a sua organização. O que pode nos ajudar a ter mais confiança nas decisões que os anciãos tomam? Irmão Cleiton? Um primeiro ponto, que foi até mencionado nos parágrafos anteriores, é mencionar que eles foram designados por Espírito. Então, obviamente, Jeová confia neles, logicamente a gente também tem que confiar. E um outro ponto é que as decisões deles não são da própria iniciativa deles. Eles primeiramente oram a Jeová, pedindo ajuda, orientação, Espírito Santo. Eles levam em consideração as orientações da organização, do escravo, fiel e prudente, e também princípios da Bíblia, que tudo isso vai ajudar eles a tomar orientações certas, né? Verdade. Irmão Marushi? E outra coisa tem a ver com a motivação desses homens, né? Eles também querem agradar a Jeová. E parte de agradar a Jeová, no caso deles, é cuidar bem dessas ovelhinhas que estão confiadas a eles, né? Eles bem sabem, por exemplo, do que diz 1 Pedro 5, 2 e 3, que eles vão prestar contas a Deus, justamente pelo modo que estão tratando e cuidando dos irmãos. Então, lembrando que eles, né, os anciãos, querem o nosso melhor. É verdade. Então, é bom pensar nisso, né? Os anciãos nunca se reúnem com outro objetivo. É sempre para considerar, como disse aí, né, assuntos dos irmãos, para o bem-estar dos irmãos da congregação, né? Parágrafo 12. Jeová deu aos anciãos a séria responsabilidade de manter a congregação espiritualmente limpa. Se alguém cometer um pecado sério, Jeová espera que os anciãos julguem se aquela pessoa pode continuar na congregação. Eles precisam descobrir se ela está realmente arrependida do que fez. Para isso, os anciãos precisam pensar no seguinte sobre a pessoa que pecou. Ela pode até dizer que está arrependida, mas será que ela realmente odeia o que fez? Será que ela está decidida a não cometer o mesmo pecado de novo? Se ela cometeu o pecado por influência de más associações, ela está disposta a parar de ter amizade com essas pessoas? Os anciãos oram a Jeová e consideram o que a Bíblia diz. Eles também levam em conta todos os fatos e como a pessoa se sente sobre o pecado que cometeu. Só depois disso, eles decidem se a pessoa pode continuar na congregação. Em alguns casos, ela precisa ser desassociada. O que os anciãos precisam levar em conta para saber se uma pessoa está realmente arrependida? Irmã Marta? Então, aqui tem 3 perguntas que eles podem fazer, né? Será que ela realmente odeia o que fez? Ou ela só diz que está arrependida, né? Será que está decidida a não cometer o mesmo pecado de novo? E se ela cometeu o pecado por influência de más associações, está disposta a parar de ter amizade com essas pessoas? É verdade. O irmão Geraldo também? E a coisa mais triste para uma comissão judicativa é desassociar uma pessoa, porque ele é o nosso irmão, esteve tanto tempo conosco, nossa irmã, mas às vezes isso é necessário. Isso é necessário para proteger a congregação e também a pessoa que cometeu os pecados ou o pecado e não se arrependeu. Isso vai ajudá-la no futuro. Então se leva em conta todos os princípios bíblicos, a orientação de Jeová, e só se faz isso quando é realmente necessário. É verdade.
O irmão Luiz Antônio também tem um ponto. Nenhuma omissão judicativa é automática, né? Já tem uma decisão definida ali, né? Então, os anciãos, eles vão sempre analisar, fazer muita oração para Jeová, eles vão estudar as publicações, a Bíblia, vão fazer pesquisa, vão gastar tempo ali meditando sobre o assunto. Eles também vão levar em conta os fatos, uma pessoa se sente com respeito ao pecado ali cometido. Só depois, eles vão decidir se a pessoa vai permanecer ou não na congregação. Mas eles sempre vão fazer isso, sempre pensando em ajudar a pessoa, não em prejudicar. É verdade. E uma coisa boa, irmãos, para termos em mente é que eles não partilham isso naturalmente, né, com ninguém, né? Eles não têm autoridade para fazer isso, a Bíblia não dá essa autoridade, né, a organização, né? Eles tratam tudo isso de maneira confidencial e por isso às vezes fica difícil até de outros entenderem, né? Porque cada caso realmente é um caso. Vamos ao parágrafo 13. Como a nossa confiança nos anciãos pode ser testada? Talvez seja fácil aceitar a decisão dos anciãos se a pessoa desassociada não for nosso amigo ou parente. Mas e se o desassociado for alguém próximo de nós? Pode ser que comecemos a questionar se os anciãos realmente levaram em conta todos os fatos ou se julgaram o caso como Jeová teria julgado. O que pode nos ajudar a apoiar a decisão dos anciãos? Que preocupação pode surgir se um parente ou um amigo for desassociado? Romina, por favor. Pode ser que um irmão na congregação que tenha um parente ou um amigo desassociado questione se os ancianos realmente fizeram o certo, se julgaram como Jeová teria feito. É verdade, Romina. O irmão Sérgio também? E isso às vezes acontece porque é uma pessoa chegada, não? A gente conhece bem essa pessoa, não? Mas o fato de conhecer bem a pessoa, de ser uma pessoa chegada, não significa que a gente conheça todos os fatos relacionados ao pecado, não? E principalmente as atitudes dessa pessoa, não? Porque basicamente os anciãos precisam julgar se a pessoa não apenas deixou de fazer algo errado, se deixou de pensar de modo errado. E isso é algo que acontece no momento de cuidar do assunto, não? Tem muitas coisas que mesmo alguém chegado ou próximo como um parente não conhece. É verdade. O irmão Jackson também? Então, começar a questionar já é um perigo. Agora, começar a levantar mais questionamentos a respeito do assunto, isso pode nos lembrar o que acontece muitas vezes com pessoas de autoridade, lá no parágrafo 1 e 2 que nós vimos. Ah, será que isso aconteceu porque ele é rico? Será que porque ele é bem achegado da família? Então, qual a decisão que foi tomada, né? Será que foi exatamente por causa disso? Então, é importante a gente entender o perigo que está em começar a questionar e talvez levantar outros questionamentos a respeito do mesmo assunto decidido pelos anciãos. Verdade. Parágrafo 14. Precisamos lembrar que a desassociação é uma das maneiras de Jeová manter limpa a congregação. Além disso, a desassociação pode ajudar a pessoa que cometeu o pecado. Se a pessoa que pecou e não se arrependeu continuasse na congregação, ela poderia influenciar os outros a também pecar. Se não fosse desassociada, ela poderia achar que o pecado não foi tão sério assim e que não precisaria mudar seu modo de pensar e suas ações. Dessa forma, seria muito difícil essa pessoa recuperar a aprovação de Jeová. De uma coisa podemos ter certeza: os anciãos sabem que é uma grande responsabilidade decidir se alguém deve ou não ser desassociado. Eles sabem que, assim como os juízes do antigo Israel, eles não julgam para o homem, mas para Jeová. Se os anciãos decidirem que um amigo ou um parente nosso deve ser desassociado, o que pode nos ajudar a aceitar a decisão? Irmão Cleiton? É lembrar que a desassociação pode ajudar a pessoa que cometeu o pecado, né? Para que ela continue, ela mude seu proceder e possa restaurar sua amizade com Jeová. E também uma proteção para a congregação, né? Gálatas 5:9 fala que um pouco de fermento leva a massa toda, né? Então, se ela não fosse repreendida, receber essa disciplina, as outras pessoas poderiam ser influenciadas, né? Os outros irmãos, pela atitude dela. É verdade, Cleiton. Irmão Sérgio também? Então, ponto.
Eclesiastes 8:11 destaca que quando uma pessoa não recebe a disciplina certa no momento certo, pode encher seu coração de coragem para fazer as coisas erradas, não? Para fazer o mal, não? E uma pessoa nessa condição dificilmente recupera a aprovação de Jeová e a amizade com Jeová. Então, às vezes, a desassociação é a disciplina certa que a pessoa precisa para não chegar a esse ponto. E todo o processo de desassociação, de ajudar a pessoa, o tempo que a pessoa talvez permanece fora da congregação, ajuda a pessoa a se recuperar e voltar e recuperar sua amizade com Jeová. É verdade, Sérgio, muito bom. Mas, irmão Nerival tem um ponto também. Então esse é o ponto, né? Confiar na maneira de Jeová fazer as coisas, não importa como elas serão feitas. Então, mesmo que isso custe para nós um preço, que é perder a companhia de um parente querido, imagine os pais terem um filho desassociado ou cônjuge, enfim, qualquer pessoa próxima de nós, né? Mas confiarmos nos anciãos revela que nós realmente apoiamos a decisão que é tomada pelo próprio Jeová, né? Porque ele escolheu esses homens. É verdade. E irmão Geraldo, por favor. E outra coisa que pode ajudar os parentes ou amigos é lembrar que os anciãos sentem uma grande responsabilidade quando realizam um julgamento desse tipo. Eles lembram das palavras de 2 Crônicas 19, onde Jeová alertou para tomar o cuidado, porque o julgamento que eles fazem tem de ser de acordo com o modelo de Jeová, que não comete injustiça, nem parcialidade e nem aceita suborno. É verdade. Muito obrigado, irmãos, por incluírem os textos bíblicos também, que lança mais luz sobre os assuntos, né? Agora, o último subtópico, confiar em Jeová agora vai nos ajudar no futuro. Vamos ao parágrafo 15. O fim deste mundo mau está muito perto. Por isso, agora mais do que nunca, precisamos confiar na maneira de Jeová fazer as coisas. Por quê? Porque durante a grande tribulação, pode ser que recebamos instruções que sejam difíceis de entender ou de obedecer. É claro que Jeová não vai falar diretamente com a gente. É bem provável que ele use os homens que estão na liderança para nos dar orientações. Nessa época, não vai ser o momento para questionar a orientação que recebemos, talvez nos perguntando: será que essa orientação é de Jeová mesmo? Ou é uma coisa que os irmãos que estão na liderança inventaram? Na grande tribulação, vamos precisar confiar em Jeová e na organização dele. E isso vai depender de como estamos seguindo as orientações agora. Se você já confia nas orientações que recebe hoje e obedece sem pensar duas vezes, é bem provável que você faça o mesmo durante a grande tribulação. Por que precisamos confiar nas orientações de Jeová agora mais do que nunca? Irmã Tiziane? Porque nós estamos caminhando para o fim desse sistema, né? E vamos começar a receber instruções que talvez não vamos entender. Então, obedecer agora as orientações de Jeová é como um treinamento já para o que vai vir no futuro. É verdade. A irmã Sandra também? E essas orientações, né, que nós vamos receber durante a grande tribulação, elas serão dadas pelos homens que estão na liderança já desde hoje, né? Então, não vai ser o momento ali, né, de ficar questionando, será que ele pensou direito? Será que ele tem razão nisso que ele está falando, né? Mas como foi comentado, então a nossa vida vai depender de a gente obedecer a essas orientações, né? Então, nós temos que estar acostumados desde agora a ser obedientes e assim na grande tribulação vai ser bem mais fácil. É verdade, Sandra. Irmão Moisés também tem um ponto. O princípio de Lucas 16:10 fala para sermos fiéis em coisas pequenas ou no mínimo, porque a consequência é sermos fiéis também em coisas maiores ou grandes. Então, a ideia é usarmos orientações que a organização nos dá, relacionado a vários aspectos da organização, da congregação, do funcionamento da congregação e obedecer, porque são coisas mínimas, mas que já estão nos treinando para obedecermos coisas maiores. Nós temos até uma imagem nesse parágrafo, se quiserem pôr a imagem, por favor, e daí vamos ouvir um comentário que nós estamos vendo nessa imagem, que inclusive ilustra bem o que está sendo comentado. Por favor. Vamos ouvir a irmã Aires, por favor.
Então, o meio de Jeová nos ajudar na grande tribulação não vai ser diferente do meio que ele usa hoje. Jeová vai continuar usando os irmãos que estão na liderança para nos dar orientações. E é isso que nós vemos aqui. Jeová está usando esse irmão que está ali dando um anúncio, né, dizendo como que devem fazer as coisas. E os irmãos, a maioria dos irmãos estão, né, prestando atenção, não estão duvidando, mas tem um irmão que está, às vezes, questionando, né, mas será que é assim mesmo, né, será que eles não estão inventando? Então, provavelmente, esse irmão não fortaleceu a confiança dele, como nós devemos fazer agora, né, que agora seria esse momento. É verdade. Irmã Marta também? E eu gostei no parágrafo essa frase que fala sobre obedecer sem pensar duas vezes. Então, se a organização der uma orientação, nós vamos obedecer logo, né? E para fazer isso, nós temos que fortalecer a nossa confiança em Jeová e na organização dele agora. É verdade. Parágrafo 16. Também precisamos pensar seriamente em como vamos reagir aos julgamentos de Jeová no fim deste mundo mau. Nós temos a esperança de que muitos que não adoram a Jeová, incluindo alguns dos nossos parentes, decidam servir a ele antes que chegue o fim. Mas no Armagedon, não seremos nós que vamos decidir quem receberá a misericórdia de Jeová. Na verdade, vai ser Jeová, por meio de Jesus, quem decidirá qual vai ser o futuro dessas pessoas. Será que vamos confiar nos julgamentos de Jeová ou vamos parar de servi-lo porque não concordamos com as decisões dele? Sem dúvida, precisamos fortalecer nossa confiança em Jeová agora para conseguir confiar completamente nele no futuro. Como nossa confiança em Jeová talvez seja testada no futuro? No futuro. Irmã Janice? Será testada no próprio julgamento final, em quem será salvo ou não. Então, valerá a nossa confiança, né? Temos que fortalecer nossa confiança já para ter a certeza de que Jeová vai fazer o julgamento certo. É verdade. Pode envolver novamente quem? O irmão Nerivaldo? Então, novamente, esse alerta, né? Nosso apego com familiares, com parentes, amigos bem-achegados, irmãos que amamos, tem o seu valor. Mas é claro que nós vamos confiar no julgamento de Jeová por meio de Jesus Cristo. Até mais para o final do parágrafo faz essa ponderação, né? Será que um questionamento nosso poderia acabar nos fazendo parar de servir a Jeová, às vezes depois de longos anos servindo fielmente, né? Então devemos estar preparados e fortalecendo nossa confiança desde já. É verdade. Irmão Geraldo? E esse texto mencionado de 2 Tessalonicenses mostra que seria justo da parte de Deus fazer isso com aqueles que não quiseram conhecer a Jeová e aqueles que tiveram muitas oportunidades de conhecer, mas nunca obedeceram. Então, Jeová não vai fazer nada injusto nessa questão, como bem sabemos, e também Jesus Cristo, a quem ele confiou o julgamento, vai agir da mesma forma. Parágrafo 17. Já parou para pensar em como vamos nos sentir no novo mundo quando virmos os resultados do julgamento que Jeová fez no Armagedon? A religião falsa não vai mais existir. E os sistemas comercial e político que têm causado tanto sofrimento vão ser coisas do passado. Problemas de saúde, velhice, a morte das pessoas que amamos, tudo isso vai ficar para trás. Satanás e os demônios vão ficar presos por 1000 anos. Todas as coisas ruins que eles fizeram não vão mais existir. Vamos perceber que valeu muito a pena confiar na maneira de Jeová fazer as coisas. Que coisas boas vão acontecer por causa do julgamento de Jeová no Armagedon? Irmão Bernardo? Então, muitas coisas boas vão acontecer, né? A religião falsa não vai mais existir, esse sistema comercial, político, que nos faz sofrer tanto também não vai existir, não vai ter problema de saúde, velhice, né, morte, Satanás e os demônios também vão deixar de existir, né, vão ficar presos por 1000 anos e depois deixar de existir. Então, muitas coisas boas vão acontecer depois do julgamento de Jeová. É verdade. E por que tem, então, esse argumento aí?
dizendo das coisas boas que vão acontecer. Irmão Moisés? A ideia é que meditar nessas coisas boas que estão tão próximas vai criar em nós confiança. E mesmo que alguma situação se mostre difícil confiar na maneira em como é feito, em como é decidido, e pensar nisso, a ideia é que vai tornar mais fácil aceitar agora. É verdade. Parágrafo 18. Será que no novo mundo vamos ter desafios que vão testar nossa confiança em Jeová? Pensa no que aconteceu com os israelitas logo depois de terem saído do Egito, onde eram escravos. Alguns sentiam falta da comida que tinham lá. Daí, começaram a reclamar do maná que Jeová dava para eles. Será que poderíamos acabar agindo da mesma forma depois do Armagedon? Não sabemos quanto trabalho vamos ter para limpar a terra, nem quanto tempo vai demorar para transformá-la num paraíso. Pode ser que a gente tenha bastante trabalho para fazer, e nem tudo vai ser perfeito logo de início. Mas será que depois de tudo o que Jeová tiver feito por nós, vamos ter coragem de reclamar? Uma coisa é certa, se dermos valor às provisões de Jeová agora, vai ser mais fácil darmos valor a elas no futuro. Então vamos ler primeiro os dois textos mencionados aí, que é um acontecimento com os israelitas no passado, Números 11, do 4 ao 6 e também 21, 5. Então 11 do 4 ao 6, o irmão Jackson pode ler, por favor, e o 21, 5, aí o irmão Cleiton, por favor. Então, os estrangeiros que estavam no seu meio expressaram desejos egoístas, e os israelitas começaram a chorar novamente e a dizer: quem nos dará carne para comer? Como sentimos falta dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora nós estamos definhando. Não vemos nada a não ser esse maná. E o povo falava contra Deus e Moisés: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Aqui não há comida nem água, e nós odiamos esse pão desprezível. A pergunta: que lições podemos aprender dos israelitas? Nós relembramos aí, irmão Flávio Marucci. Então tem alguns pontos realmente interessantes em pensarmos nas lições ali, né? Aquele povo estava tendo essa atitude ruim, reclamando, se mostrando insatisfeitos, porque o foco deles era no que eles perderam, né? Evidentemente, quando eles saíram do Egito, não foi no dia seguinte que eles estavam introduzidos na terra da promessa, já usufruindo da sua casa, da sua plantação, né? Então, houve todo um processo, houve um tempo para que isso acontecesse. E o parágrafo é realista em dizer, aqui numa frase, nem tudo vai ser perfeito logo de início para nós. Então, logo depois do Armagedon, ainda haverá muita coisa a acontecer, né? A transformação da terra, quanto trabalho talvez venha a ocorrer para transformar o que antes eram os grandes centros, as grandes cidades, né, para que aquelas áreas também sejam um paraíso. E fora isso tem a nossa transformação, sair da condição imperfeita até chegarmos à perfeição. Nós não temos ideia de como é esse processo, quanto tempo e esforço pode envolver. Então, onde vai estar nosso foco? No que nós perdemos deste mundo que nós conhecemos, ou nós já vamos estar focados nas coisas que nós já ganhamos do que aconteceu, conforme o parágrafo 17, né? As grandes mudanças que já vão ter acontecido devido à maneira de Jeová agir. Excelentes reflexões, né? A irmã Sara também, por favor. Uma outra coisa também que a gente aprende com esse relato é que os israelitas eles já tinham reclamado 2 vezes por falta de carne. Mas nessa ocasião, Jeová foi mais firme com eles. Por quê? Porque eles já haviam, como nação dedicada a Jeová, já tinham dito que estavam dispostos a fazer tudo o que Jeová dissesse, a obedecer plenamente a Jeová. Então, reclamar de Jeová nessa fase mostrou uma grande falta de apreço pelas provisões de Jeová. Então, nós podemos pensar, né, se nós já tivermos passado pela grande tribulação, pelo Armagedon, já termos visto todos os atos poderosos de Jeová, e nós começarmos a reclamar, como será que Jeová vai encarar isso? Muito bons pontos, né, para pensar. Muito bem, vamos ao último parágrafo então, 19. Neste estudo, vimos que Jeová sempre faz as coisas do modo certo e que precisamos estar convencidos disso.
Também vimos que precisamos confiar nos homens que Jeová escolheu para cuidar do povo dele. Assim, nunca se esqueça das palavras que Jeová inspirou o profeta Isaías a escrever. Sua força estará em permanecer em calmos e terem confiança. Obrigado, irmão Fábio Aires, por sua leitura excelente. Como você resumiria esse estudo? Como a irmã Romina. Y vimos que podemos confiar en la manera de Jehová hacer las cosas y también podemos confiar en los hombres que Jehová designó para cuidar de la liderança no povo de Deus. É verdade, irmã Romina. Muito bom. E como que o texto do ano está envolvido aí? O irmão Bernardo? Então, esse texto incentivou a gente a permanecer, a ficar calmos, né? E confiar em Jeová. Se nós mantivermos a calma, né? E realmente pensarmos em como Jeová já nos ajudou tantas vezes, já cuidou de nós, nos julgamentos que ele já fez no passado, com certeza nós vamos confiar nele hoje e seguirmos bem as suas orientações. Certamente. Muito bom. Muito bem, vamos então fazer uma recapitulação aqui do que aprendemos. Temos 3 perguntas, né, que permitiria então essa recapitulação. O que vai nos ajudar a confiar em Jeová, primeiro, quando lermos certa passagem da Bíblia? Irmã Janice. Vai nos ajudar a lembrar que Jeová é sempre justo, conhece o coração e também sabe todos os fatos. Verdade. Muito bom. E o que vai nos ajudar a confiar em Jeová quando recebermos orientações? Irmão Geraldo? É que Jeová sempre agiu dessa forma, usar homens na liderança, homens que ele confia, que ele designa, orientaram o povo dele no passado e da mesma forma está funcionando hoje. Então nós temos que confiar nesses homens, seguir as orientações, porque eles fazem isso sob a direção de Deus e isso vai ser para o nosso próprio benefício. Certo. Irmão Nerivaldo também? Benefícios, eles são nítidos porque o mundo que nós vivemos hoje ele é dividido. Isso está muito claro nas notícias que nós vemos quantos problemas há por causa de diferença de raça, religião e política. Mas o benefício maior de confiar nas orientações de Jeová é que nós fazemos parte de um povo unido. Então esse benefício vale muito a pena nos motivar a confiar, continuar confiando em Jeová. E o que vai nos ajudar a confiar em Jeová, a última, quando enfrentarmos desafios no futuro? Irmão Jackson? Então, o que vai nos ajudar é entendermos que estamos agora passando por um treinamento e pode ser que nós recebamos instruções que sejam difíceis de entender. Então, precisamos realmente demonstrar para Jeová agora que nós estamos dispostos a obedecê-lo. É verdade. Certamente, né? A irmã Romina também. E precisamos também fortalecer nossa confiança em Jeová agora, para que no futuro seja mais fácil fazer isso. É verdade, excelente. Muito bem, então, basicamente, né, o que os irmãos comentaram agora por último é realmente o que nós queremos ter bem em mente, né, que nós estamos nos preparando, né, tudo isso serve mesmo como uma preparação. Quanto mais nós confiarmos em Jeová agora, em tudo que ele faz, nos homens que ele confia, assim por diante, mais estaremos preparados para que o futuro vai trazer, quando vamos precisar ainda mais, né, de ter confiança absoluta para preservar a nossa vida, né, e entrar na verdadeira vida, a vida que haverá, né, debaixo do reino de Deus.